Tere, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Teretali e nesse a gente vai estar conversando com vocês para compartilhar um pouco das nossas experiências de trabalho por aqui. A gente vai estar dando alguns pontos positivos e negativos e estar trabalhando numa startup estoniana. Então é isso, vamos conversar com vocês sobre esse assunto. Tenho certeza que vai ser bem legal porque temos bastante coisa para falar. E é isso, nos vemos daqui a pouquinho depois da vinheta. Fala, Chico, pede pro pessoal se inscrever no canal, Chico. Pede pro pessoal se inscrever no canal. Fala aqui pro pessoal se inscrever. Deixa o like. Bom, então para quem não nos conhece, eu sou a Gabi. Sou o João. E a gente mora aqui na Estônia faz um pouco mais de 2 anos. E o tema de hoje, ele funciona muito bem pra gente porque nós dois trabalhamos em startups aqui na Estônia. E o legal é que são duas startups diferentes, de ramos diferentes, então a gente tem as experiências, eu tenho algumas experiências, a Gabi tem outras, então a gente vai poder estar compartilhando com vocês como que é estar trabalhando, porque o cenário de startups aqui na Estônia, ele é muito aquecido, tem muita oportunidade. E só lembrando que essas são as nossas experiências, claro, né? Então, talvez quem venha trabalhar aqui tenha algumas experiências diferentes, mas a gente vai compartilhar coisas que valem aí para muitas startups, principalmente as mais conhecidas, mais internacionais. Eu trabalho numa fintech, eu comecei na área de suporte ao cliente e hoje eu trabalho na parte de conteúdo, eu cuido de todo o SEO do blog para Portugal e Brasil. E eu trabalho numa startup de verificação de documento, então uma área bem nova e uma área que está crescendo bastante. Eu comecei fazendo verificação, né? E hoje eu faço uma espécie de suporte para quem faz a verificação. E acho legal a gente falar que a gente veio da Irlanda, o João veio com a proposta de emprego aqui para a empresa da Estônia. Sim, eu cheguei com essa proposta de emprego, daí eu já cheguei, a gente chegou aqui, se eu não me engano foi 28 de fevereiro, e aí já no começo de março eu já comecei a trabalhar, então daí eu tô na mesma empresa desde então. E eu, depois de 3 meses que a gente chegou, consegui o meu emprego aqui na Estônia. Então foi bem tranquilo, foi bem rápido pra gente, assim. E estamos na mesma empresa desde então, né? Mais de 2 anos aí morando na Estônia, sempre na mesma empresa. E por que a gente achou interessante trazer esse tema pra cá, né? Eu no Brasil nunca tinha trabalhado numa startup, o João também não. E a gente percebeu que existem várias diferenças, né? De um trabalho convencional ou mais formal, talvez em uma empresa no Brasil. E acredito que isso deva ser cenário para muitos países, né? Muitas startups em diferentes países e também aqui na Estônia. E o cenário de startups aqui na Estônia ele é muito forte. Eu até comentei sobre isso num outro vídeo onde eu falei sobre os unicórnios estonianos e as empresas aqui e tudo mais. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhada se quiserem um pouco mais de contexto com relação a isso. Mas só que o cenário é que ele é muito aquecido e esse, inclusive, é um dos pontos que eu vejo como positivo, mas só que ele também pode ser negativo dependendo do seu ponto de vista, porque essa questão de ter muita oportunidade é excelente para quem está procurando por emprego, para quem está chegando, mas só que eu acho que no ponto de vista das empresas, esse tanto de oportunidade, o tanto de concorrência que tem em temas dos mais variados, acaba criando uma rotatividade muito grande dentro das empresas. É bom para quem sai, digamos assim, porque normalmente vai sair com uma proposta melhor, vai trabalhar numa outra empresa, vai pegar um outro tipo de experiência, mas para quem fica, dependendo do time, isso é bem difícil de lidar. Exato. E é bem comum, eu acho, que nas empresas onde a gente trabalha, algumas pessoas, né, de cargos, assim, até de mais relevância dentro da empresa, você vê que já passaram em pelo menos umas 2, 3 startups da Estônia antes, né? Então, as pessoas, elas acabam fazendo essa mudança dentro do cenário de startups, dentro das empresas mais reconhecidas e, né, óbvio, para elas é ótimo para o currículo, mas e para a empresa que está contratando, porque já vem de um outro cenário muito parecido, uma pessoa que já conhece esse tipo de empresa e como que funciona, mas claro que para quem fica no time, para a empresa, acaba sendo uma perda, né? Isso acaba levando até para um outro ponto desse vídeo, que assim, é interessante porque daí as empresas elas precisam trabalhar muito nos benefícios que ela dá para os funcionários, para fazer com que esse funcionário não olhe para outras empresas, digamos assim,
para manter esse funcionário ali. Então, quando você entra, o pacote de benefícios que essas empresas dão normalmente são excelentes, entende? Desde de coisas pequenas, assim, por exemplo, nas nossas duas empresas ter essa coincidência que, assim, se antes, quando eu trabalhava na área de suporte ao cliente, eu trabalhava muito com shifts. Então, eu trabalhava, tipo assim, tinha dia que eu começava muito cedo, tinha dia que eu terminava muito tarde, era 8 horas por dia, mas às vezes eu começava, sei lá, 6 da manhã e trabalhava das 6 às 3. Então, aí, quando eu começava às 6 da manhã, sempre que eu começava o meu trabalho antes das 7 da manhã, se eu fosse pro escritório, porque eu tinha a opção de trabalhar em casa, mas se eu quisesse ir pro escritório, a empresa pagava o táxi para eu ir pro escritório. E vamos supor que eu pegava um horário que eu começasse às 3 da tarde e fosse terminar às 11 da noite, sempre que eu terminasse depois das 10 da noite, a empresa também pagava o táxi para eu poder voltar para casa. E outra coisa que é muito comum nessa questão de startup, e eu acho que isso, sei lá, a minha primeira referência era tipo, eu imaginava como que era o escritório do Google. O escritório do Facebook. Assim. Sabe? Esse tipo de coisa que você nem imagina. Então, os escritórios aqui dessas startups maiores, eles tendem a ser bem atrativos, tá? A empresa do João é maior, assim, do que a minha, então o escritório dele é bem cheio de coisa, assim, é bem... E mesmo assim, como eu falei, tipo, eu tinha a opção de trabalhar de casa, mas às vezes eu queria ir pro escritório, porque o escritório, tipo, eu me sentia bem lá, entende? O escritório tem aqueles negócios, tipo, tem balanço, tem PlayStation 5, tem tudo que tu imaginar lá dentro tem, porque às vezes a gente pensa assim, como a gente vem com aquela nossa cabeça de muito de trabalho, a gente pensa que isso é uma distração. Mas na verdade isso aí não me distraía, só me incentivava a ir lá, a querer ficar mais tempo lá. Não sei se isso é bom ou ruim, vai depender muito do ponto de vista, mas só que eu via como um negócio, um atrativo muito legal. Aí nos nossos 2 escritórios a gente tem... máquina de café à vontade, a máquina tá ali liberada para você. Nas nossas 2 empresas também tem algum tipo de comidas destinadas aos funcionários. Então, lá na minha empresa tem uma geladeira que tem algumas coisas, normalmente pão, queijo, presunto, algumas coisinhas que estão ali disponíveis para o funcionário fazer um lanche, sempre frutas na mesa. Então, é uma coisa assim que teoricamente é pequena, mas que faz toda a diferença, né? Então, imagina, você tá no meio do escritório, no meio do expediente, bateu uma fominha, você tem uma fruta, você pode fazer um sanduíche, você pode tomar um café, tudo ali disponível pra você, sabe? Não é uma coisa que, por exemplo, vai me fazer assinar um contrato. O cara vai dizer, não, beleza, tu vai ganhar metade do salário, mas só que tu tem o PlayStation aqui. Não vai ser isso, não vai ser isso que vai fazer eu escolher a empresa. Só que depois que você se acostume, depois que você começa a trabalhar com essa vibe, você tem essa experiência, você acaba tipo, beleza, eu tô indo pra outro lugar. Será que nesse lugar também tem isso? Então ele acaba se tornando algo que pesa na balança, mas não tem aquele peso crucial. Mas como a gente tá aqui compartilhando um pouco dessas coisas, então eu achei que valeria tá falando sobre isso. E até assim, né, depois de um tempo, esse tipo de coisa vira até tão rotina que a gente esquece que, na verdade, isso não é normal, né? Se a gente comparar principalmente com o Brasil, não é normal, sabe? Não é. Outra coisa que eu acho muito legal é a possibilidade de você levar o seu animal pro escritório, né? Exatamente. Nas nossas empresas, a gente tem a possibilidade de levar... Normalmente a galera leva cachorro, né? Eu nunca vi ninguém levando gatinho. Mas tem a possibilidade de você levar o seu pet. E como que funciona isso? Parece ser tão louco, né, quando a gente conta isso no Brasil, mas aqui é tão normal. O animal vai com você e ele é a sua responsabilidade, né? Precisar levar ele para passear durante o expediente, pode levar ele para fazer as necessidades. Se ele fizer alguma coisa no escritório, você tem que limpar. Se você tiver reunião, você tem que, né, dar um jeito de deixar ele com alguém. Enfim, ele é sua responsabilidade dentro do escritório e durante o seu turno normal. Infelizmente, a gente ainda não teve a experiência de levar o Chico lá, porque depois que a gente adotou ele, a gente já estava em lockdown, então a gente ainda não voltou para os escritórios, a gente está trabalhando de casa, então a gente ainda não teve a experiência de levar o Chico lá, mas com certeza quando a gente levar, a gente vai fazer uns materiais para vocês, seja lá no nosso Instagram, seja aqui, e a gente vai mostrar para vocês como vai ser. Um outro benefício que por coincidência tem nas 2 empresas, tanto na que eu trabalho quanto na da Gabi, é o Stab. Antes ele era chamado de Sports ID e ele funciona como? Tipo, as nossas empresas elas dão, sei lá, 30 euros por mês para você estar utilizando da forma que você quiser fora da empresa. E não é, tipo, relacionado a, sei lá, um curso profissionalizante ou alguma coisa assim, não. É para você investir na sua saúde ou no seu lazer, digamos assim. Então, você pode fazer desde pagar academia, massagem, quiroprata, procedimento estético ou comprar um boliche. Exato. Cada empresa determina, né, o que os seus funcionários podem comprar com esse valor, mas é um benefício aí que acho que deve ter em quase todas as startups aqui,
que é esse valor destinado ali para você utilizar na sua saúde, bem-estar, atividade física e etc. E agora, lembra do happy hour da firma? Que a galera saía e vamos fazer um negócio todo mundo aqui hoje, na quarta-feira, vamos se reunir? Aqui na Estônia também tem isso, né? Aqui também nas empresas elas também promovem alguma coisa assim. Tem, mas só que daí o legal é que normalmente o happy hour ele é pago pela própria empresa. Exato. A gente tem os chamados team events, que daí assim, são os eventos do time, a gente conversa, tipo, combina, mas só que daí a própria empresa te dá um valor mensal também para você gastar nesse tempo com o seu time, tipo, para justamente incentivar esse contato entre as pessoas, porque como a gente estava comentando, já falou algumas vezes aqui no vídeo, às vezes o ritmo é muito acelerado, você acaba trabalhando demais, você acaba não tendo tempo para conversar. Você só tem tempo para discutir coisas sobre trabalho, então é aquele momento para você, beleza, vamos parar de falar de trabalho um pouco, vamos se conhecer, vamos trocar uma ideia, e daí a empresa ela também acaba te incentivando a fazer isso com as pessoas que trabalham com você. Isso. E aí, sei lá, cada mês você pode definir o que você vai fazer com o seu time, né? Você pode sair para jantar, você pode fazer uma atividade junto, ou, sei lá, vão jogar o boliche, podem jogar junto. O importante é que você faça alguma coisa com o seu time e aí tem um valor destinado só para isso. Já uma coisa que eu não vejo assim, não que eu veja como um ponto negativo, mas eu acho que é um grande dificultador de trabalhar numa startup aqui, é que conversando com amigos também de outras empresas, com a Gabi, que a gente trabalha em empresas diferentes, é que assim, eu não diria que é uma falta de processo, mas só que as coisas mudam muito rápido, entende? Tipo, a empresa ela tá indo num caminho, de repente eles veem uma oportunidade e aquele vento que tava virando para cá, de repente ele vira pro lado completamente oposto, e aí a gente precisa, tipo, mudar tudo de uma hora para outra. De repente tudo que você sabia já não vale mais, você precisa aprender uma coisa nova, precisa fazer outra coisa. E assim, é difícil, mas só que ao mesmo tempo é um exercício de criatividade, um exercício para tua mente que é excelente. Exato. Você precisa se adaptar muito ao ritmo da empresa, né? Startup, e principalmente se a gente pensar, e talvez em startups que estão mais no começo, realmente não existe, pensa, uma startup que criou hoje. Não existe processo para nada. Então, tudo está se criando, né? Sim. Então, as nossas empresas, elas já têm aí, a sua ainda até mais que a minha, mais estrutura e tal, mas ainda a gente reconhece pontos que falta uma estrutura melhor, né? Para aquele processo ou para aquele tipo de cargo, ainda falta algumas estruturações, assim. Acaba tendo muita oportunidade e tudo acaba mudando muito rápido, mas só que isso também é muito louco, porque às vezes você tá pegando uma empresa ali, você tá participando desde o processo de criação dela, entende? Exato. Então, eu vejo que você, dentro dessas startups, você acaba tendo a tua voz muito ouvida, sabe? Você tem a liberdade para dar sugestão, a liberdade para dizer não, porque esse, inclusive, é outro ponto desse vídeo que, assim, é muito respeitado o seu tempo livre. Entende? Então você não vai ficar recebendo mensagem fora do horário de trabalho. É assim, se o teu horário, se eu tenho aquele shift para trabalhar das 9 às 3, das 9 às 5, das 10 às 6, independente do que seja, aquele horário, terminei de trabalhar, se eu quiser continuar, aí é uma opção minha. Mas só que não tem aquela pressão externa de você ficar trabalhando direto. Claro que aqui a gente está falando nas nossas áreas, né? E temos que abrir os parênteses para as áreas de, por exemplo, desenvolvimento, que daí ficam de plantão. Aí tem um outro tipo de cuidado que as pessoas que trabalham nesses tipos de cargo de desenvolvimento e de segurança precisam ter. Mas o nosso caso, que nem a gente comentou do que a gente faz, é muito isso, assim, né? Nós temos o nosso horário e é esse horário que é respeitado. Ninguém vai te ligar no final de semana, fazer hora extra. É só realmente se alguém falar, temos disponibilidade de hora extra, você aceita fazer? Ou tipo, eu fiz 1 hora a mais hoje, eu vou fazer 1 hora a menos amanhã, entendeu? Então, não funciona assim, que você tem que trabalhar mais para mostrar que você tá fazendo o seu trabalho, qualquer coisa do tipo, sabe? E aí, como eu falei, tipo, esse trabalho ele é muito acelerado, então tem muita mudança e tudo mais, então eles também, pelo menos nas empresas que a gente trabalha, eles se preocupam muito com o teu bem-estar, entende? Tipo, então, sei lá, a gente tem o que eles chamam de Health Day, isso aí pra mim foi uma coisa completamente nova. A empresa, ela te dá alguns dias no ano pagos pra você simplesmente, é como se fosse assim, um atestado sem a necessidade de um atestado, sabe? Sabe aquele dia que, por exemplo, você acorda, sei lá, pô, cara, eu tô com dor de cabeça demais. Ou então eu acordei, às vezes, até de ressaca. Eu não tô bem hoje. Hoje eu não tô bem, não vai dar, eu não vou conseguir render, não vou trabalhar direito.
Aí você pega, eu simplesmente mando uma mensagem pro meu team lead e falo, cara, hoje não dá. E aí não deu, tipo, ele só falou, beleza, então pega um Health Day. E eu, tá, é só isso? Eu não preciso fazer mais nada? É assim que funciona? Ele falou, não, você não precisa me dar nenhum tipo de justificativa, você tem esses dias no ano que você pode estar pegando pra isso, eles são justamente pra isso, que assim, que é pra você trabalhar inteiro. Então, se você não tá e tá dentro desse período, você tem esses dias, esses benefícios pra você tá pegando e aproveitando. E aí, como as empresas estruturam esse tipo de benefício de Health Day, né, que seria um dia da saúde, é diferente. Na minha empresa eu tenho 7 dias que eu posso usar durante um período de um ano, na empresa do João são 3. E aí, por exemplo, se eu ficar realmente, tipo, doente, né, com, sei lá, deu uma zika, precisei ir pro médico, o médico me deu atestado, aí é outra coisa. Aí entra num um sick day que a gente tem também direito a tirar, mas aí ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Tem que ter acompanhamento do médico, alguns vai dias ser a são mesma coisa aqui no Brasil, descontados. quando a gente tem que dar o. Tem que ter um atestado e tudo mais. É, Então daí seria mais nessa questão de você estar doente mesmo, né? Mas o Health Day, você não precisa comprovar nada, você não precisa apresentar nada, e é um dia realmente para você tirar caso você não esteja bem. E essa questão do Health Day até me lembra me traz para um outro ponto, que é a questão das férias. Porque eu lembro que quando eu tava no Brasil, eu tipo assim, eu me sentia um pouco culpado de pegar férias, entende? A gente sempre. Quando chega as férias no Brasil, a gente não encara como um período para descansar. Pelo menos no meu trabalho, eu já encarava, tipo assim, como meu 14º salário. Porque eu sabia que eu ia vender minhas férias para ganhar um salário e continuar trabalhando, entendeu? E aqui, por lei, na Estônia, você tem 28 dias de calendário no ano, onde você tem de direito às férias, e você é obrigado a pegar pelo menos 14 desses em seguida. Então vamos supor, se eu quiser dividir os outros 14 durante o ano, eu posso. Mas eu sou obrigado dentro desse ano a pegar pelo menos 14 dias seguidos. E olha, eu até hoje não recebi nenhuma oferta para vender as minhas férias. Eles forçam que você pegue. Exato. É muito importante. E a empresa fica no pé mesmo, porque eles preferem um funcionário que esteja descansado, um funcionário que esteja com a cabeça tranquila para fazer o melhor do trabalho que ele pode fazer. Se tá um funcionário sobrecarregado, que não aguenta mais, é só perda para a empresa. Porque o que esse funcionário vai render? Nada. Nada, né? Então, tipo, tirar férias aqui é visto como algo essencial. E outra coisa que não chega a ser bem um ponto negativo, mas a gente não pode desconsiderar a questão do idioma aqui na Estônia, né? Então, o idioma oficial é o estoniano, não é o inglês. Mas nessas startups mais internacionais, que já possuem funcionários de outras nacionalidades, como é o caso das nossas, o idioma base vai ser o inglês. Mas a gente não pode negar que o estoniano faz diferença. Sim, a gente percebe na própria empresa que se a gente falasse o estoniano, com certeza abririam outras portas, abririam outras oportunidades, até de crescimento dentro da própria empresa em si, mas só que isso, assim, pode ser um ponto negativo pra gente, que a gente olha e pensa, pô, mas eu não falo estoniano, mas ele também é um ponto positivo no fato de que nos força a se interessar ainda mais pelo idioma, entende? Tipo, a se interessar, a aprender, a correr atrás, porque daí a gente percebe que tendo mais esse idioma no nosso portfólio, a gente vai poder, daí o céu é o limite, daí vai ter muita oportunidade, vai ter muita coisa para fazer, então acho que isso é bastante interessante. Exato, tem até algumas vagas que normalmente a gente fica de olho ali o que tá rolando, se tem vaga até para falante de português, espanhol, que é uma coisa normal. Tem vagas que são só para quem fala estoniano, você tem que às vezes ter o inglês, mas tem que ter estoniano. Então, o estoniano acaba sendo um diferencial também para algumas vagas e dentro das nossas empresas também. Então é isso, esse daí foram algumas dos nossos pontos positivos e negativos dentro da nossa opinião e da nossa experiência aqui na Estônia. Espero que vocês tenham curtido. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se algo não ficou claro, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo todo mundo. Segue a gente também lá no Instagram, lá a gente está um pouco mais ativo, a gente tem conteúdo praticamente todos os dias para compartilhar com vocês. E é isso aí, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá essa força para nós, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!